Oi, pessoal. Então, seguindo aí dentro das nossas aulas, falar um pouquinho sobre administração de banco de dados, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma revisada para a gente poder responder os exercícios e depois continuar com novos assuntos, tá? Vocês olhando agora aí para essa tela, tá? Vocês têm duas tabelas aí. Tem uma tabela que é a tabela de aluno e tem uma tabela que é a tabela de curso. Se eu perguntasse a vocês, pessoal, qual é o curso de Lulu Santos? Vocês conseguiriam me responder? Hum, o curso de Lulu Santos tem na tabela aluno? Não. Mas eu sei que o curso de Lulu Santos é música. Peraí. O que é que implicitamente vocês fizeram? Vocês verificaram que existe uma referência em código de curso, tá? Que diz que o C01 é o curso música. Então, Lulu Santos, se eu perguntando a vocês qual o curso deles, vocês vão me responder que é música. Mas vocês fizeram isso de forma implícita. Não tem nenhuma referência na tabela aluno, nesses dados alunos aí, que diga que Lulu Santos cursa música. Mas fazendo essa parte de forma implícita, juntando esses dois atributos de aluno e de curso, nós sabemos que Lulu Santos cursa música. Se eu perguntar agora, e Arnaldo Antunes? Aí vocês vão me responder filosofia, porque implicitamente vocês já estão juntando isso daí, certo? Então, o banco de dados, quando ele se apresenta para a gente, ele se apresenta como um conjunto de relações. São inúmeras relações, como esse exemplo que eu estou dando aqui a vocês, tá? E aí permite a gente inferir, ter informações, fazer relatórios e armazenar coisas, entre outros, tá? Então, fiquem aí, esse daí é um modelo relacional, a gente vai estudar ele mais na frente, mas eu só estou trazendo isso para que a gente possa voltar um pouquinho para o nosso foco de estudo, tá? Que é o modelo entidade e relacionamento. Então, o modelo entidade e relacionamento, ele nada mais é, nada vai nos ajudar do que um conjunto de uma coleção de ferramentas conceituais. Então, ferramentas que não dependem de um computador, de um servidor, de um celular ou qualquer coisa do tipo. São ferramentas que a gente vai poder fazer e resolver com papel e caneta, tá certo? Para que a gente possa representar essas relações e futuramente essas relações, essa descrição do que a gente está fazendo, tá? A gente colocar isso dentro de um banco de dados e implementar de fato. Tá? Então a gente já estudou um pouquinho sobre o modelo de entidade e relacionamento, eu vou passar aqui bem rapidinho só para a gente lembrar. Então a gente tem dentro do R, tá? O conceito de entidade que vai representar o conceito do mundo real. Qualquer coisa no mundo real que possa ser representado com entidade. Um professor, um aluno, uma mesa, uma casa, uma cidade, um estado, um avião, qualquer coisa do mundo real que a gente possa trazer para dentro do nosso modelo, a gente vai representar ele como entidade. E a gente sabe que essa entidade, ela tem um conjunto de propriedades, que a gente vai chamar aqui de atributos. A gente também já viu isso. Então eu posso dizer a vocês que eu, por exemplo, como professor, eu tenho um nome, tenho um CPF, tenho um telefone, tenho um endereço. E aí Gilson, como professor, ele também tem um nome, ele também tem um CPF, outro, e assim vai por diante. A gente não deixou de ser a mesma entidade, porque estamos sendo representados como professores, certo? Então, a gente tem vários tipos de atributos para poder relatar essas propriedades. Então, a gente tem atributo simples, atributo composto, atributo atômico, multivalorado, enfim. Então, aqui, por exemplo, dentro dessa tela aqui, a gente está representando o professor. A gente sabe que endereço, ele é um atributo composto. Por que ele é um atributo composto? Porque ele é formado por rua, por CEP e por bairro. A gente sabe que dentro disso daqui que a gente estudou nessa representação, a gente tem que o telefone aqui que está marcado como fone, ele é um multivalorado, ou seja, ele assume mais de um valor, tá certo? Então ele assume mais de um valor
Ele pode ser um telefone celular, um telefone residencial, um telefone comercial e por aí vai, certo? Então vamos lá, vamos seguindo. E a gente sabe também que todo atributo, toda a ocorrência de uma entidade, então, por exemplo, a ocorrência de entidade professor Laísson, tá? Ele pode ter, tá? Um identificador que vai servir para identificá-lo de forma única. Então, dentro da gama de professores, o que é que identifica Laísson como sendo de forma única? Ou o que é que identifica Gilson como sendo de forma única? O que é que identifica qualquer outro professor como sendo de forma única? Eles estão dentro de uma categoria de pessoa e cada um tem de forma exclusiva o seu CPF. Então, este atributo, esta propriedade, a gente diz que ela é a propriedade identificador, ou o atributo identificador dessa entidade. E como é que a gente representa isso no papel? Para que quando a gente olha, a gente saiba, olha, essa entidade vai ser representada de forma única por esse atributo aqui. Para isso, a gente vai e sublinha esse atributo. Então, ó, CPF já está sublinhado. Estou sublinhando só para vocês verem. A gente sublinha aqui para poder indicar que esse atributo ele é um atributo identificador, tá? E a gente tem que entidades do mundo real, elas têm relacionamentos. Então, elas se relacionam com entidades. O professor Laísson se relaciona com a ET, porque a ET é uma entidade escola, tá? E essa entidade escola, ela se relaciona com o Estado, porque o Estado aqui, ela está dentro de Pernambuco, não está em São Paulo, então o Estado dentro do Brasil também é uma entidade, e por aí vai, tá? Então, a gente tem esses relacionamentos ocorrem entre entidades. A gente já falou dentro de sala de aula que não podemos ter associação entre relacionamentos, ou seja, um relacionamento ele não pode se ligar a outro relacionamento. Um relacionamento ele se liga à entidade. Então, uma entidade também não pode se ligar a outra diretamente. Eu não posso me ligar a ET se eu não tenho um relacionamento, se eu não tenho um vínculo com a ET. Então, eu não posso entrar dentro de sala de aula e dar aula para vocês se eu não sou um professor lotado dentro dessa escola. Tá? Então, um relacionamento dentro do modelo entidade de relacionamento, nós vamos representá-los sempre pelo losango, tá? Cardinalidade. O que aconteceu? Pessoal, deu erro, então eu baixei aqui o PDF, tá? Então, continuando, cardinalidade. A gente tem a cardinalidade, tá? Que permite a gente representar as ocorrências dessas entidades nesses relacionamentos. Então, a gente tem uma cardinalidade que a gente pode dizer, por exemplo, de 1 para 1. O que é que significa isso? Que uma entidade dentro do conjunto A está relacionada a apenas uma entidade do conjunto B. Nesse exemplo aqui que a gente está usando aqui na tela, a gente tem que um funcionário. Opa, desculpa. Um funcionário gerencia um departamento. E um departamento é gerenciado por um funcionário, certo? Então, a gente pode ainda ter uma situação de um para muitos. Então, uma entidade dentro do conjunto A, ele pode estar associado a qualquer número de entidades dentro do conjunto B. Então, como exemplo, vamos pensar aqui, ó, dentro do conjunto A, nós temos departamento, dentro do conjunto B, nós temos funcionários. O que é que isso quer dizer? Que um departamento ele pode ter vários funcionários. Então a gente vem aqui e marca o N. E um funcionário está vinculado a, no máximo, um departamento. Então a gente vem aqui e marca 1. Tá? E a gente viu também dentro de sala de aula que a gente tem mais um caso, e esse outro caso é o que a gente chama de muitos para muitos. É quando uma entidade dentro do conjunto A pode se relacionar com várias entidades do conjunto B e uma entidade do conjunto B
pode se relacionar com várias entidades do conjunto A. Por exemplo, a gente pode dizer que um funcionário ele pode trabalhar em mais de um departamento, ou seja, N departamentos, aí a gente coloca N, e a gente pode dizer que um departamento ele pode ter vários funcionários trabalhando. Então a gente vem aqui e também coloca N, certo? Então, a gente agora vai vir para um novo conceito, alguns até já tinham me perguntado sobre, que é autorrelacionamento, pessoal. Então, a gente viu dentro dos graus de relacionamento que a gente falou antes, lá um pouquinho atrás, que a gente pode ter um relacionamento binário. Opa! A gente pode ter um relacionamento binário. O que é um relacionamento binário? É um relacionamento em que ocorre com duas entidades. A gente pode ter um relacionamento ternário com três entidades. E a gente tem um caso especial que é o autorrelacionamento, que é o relacionamento que ocorre em apenas uma entidade. Ou seja, aqui, ó, vamos lá, por exemplo, tá? Para a gente ver como é que funciona esse autorrelacionamento. A gente tem que um funcionário, ele gerencia vários funcionários. Então a leitura assim, ó. Então a gente vem aqui e coloca N. E a gente tem também que um funcionário ou vários funcionários é gerenciado por apenas um funcionário. Então a gente vem aqui e coloca um. Esse tipo de relacionamento, pessoal, é chamado de um relacionamento unário ou autorrelacionamento. É quando a entidade se relaciona com ela mesma e não com outra entidade. Tá certo? Quer ver um exemplo aqui dentro da realidade de vocês? A gente tem aí o representante de turma. Então, o representante de turma, se a gente fosse representar dentro do modelo ER para fazer algum banco de dados, a gente iria representá-lo com autorrelacionamento. Por quê? Porque o representante de turma, apesar dele liderar, ter a liderança dentro da sala de aula, liderar outros estudantes, ele também é estudante. Então, ele se relaciona com ele mesmo. Então, um estudante lidera vários estudantes e vários estudantes é liderado por apenas um estudante, certo? E a gente tem um caso especial, pessoal. A gente já está concluindo. O caso especial é os atributos em relacionamentos. Sim, é possível, tá? Veja essa situação. Uma universidade mantém um cadastro de seus alunos por matrícula, nome, endereço, fone e data de nascimento. Os alunos cursam as disciplinas que são oferecidas na universidade. Tais disciplinas são caracterizadas pelo código, título, descrição e carga horária. O histórico de um aluno associa os alunos às disciplinas que eles cursaram em cada ano e mantém a nota e frequência que eles obtiveram. Veja que o relacionamento entre aluno e disciplina, ele é em cada ano. E à medida que ele cursa uma disciplina, é mantido a nota que ele obteve e a frequência que ele obteve. Então a gente tem agora três atributos que só ocorrem quando aquele relacionamento ocorre. Ou seja, ano, aqui, ó, ano, nota e frequência não está vinculada a aluno, não está vinculado à disciplina. Ano, nota e frequência só ocorre, só existe essas três informações quando nós temos obrigatoriamente um aluno cursando uma disciplina. Então, nessa situação, nós temos atributos em relacionamentos. Então, voltando lá atrás, pode relacionamento com relacionamento? Não. Pode entidade com entidade? Não. Pode atributos em entidades? Pode. Pode atributos em relacionamentos? Pode. Certo, pessoal? Então, seguindo, tá? Aqui um exemplo, só para a gente poder representar o que a gente estava falando.
Na verdade, como vão ter os outros exercícios, eu vou passar bem rapidinho, tá? Então a gente tem aqui, se a gente fosse ler, como é que a gente poderia ler aqui? A gente pode dizer que um usuário, ele participa de quantas partidas? Então a gente vai olhar para cá, daqui para cá. Um usuário participa de quantas partidas? De uma partida. Uma partida pode ter quantos usuários? Vários usuários, porque está representado com N, certo? Então é isso. Daqui a pouco vou. Opa.